Olá, mais uma vez cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de falar sobre atitude. A nossa vida, ela é baseada em atitudes, em decisões, em ações. E uma pessoa que não tem atitude, ou uma pessoa que demora demais em tomar uma atitude, pessoas que ficam vivendo na base da teoria, pessoas que se assustam com os compromissos, outros que olham as oportunidades aparecerem à frente, mas não têm a coragem de encarar o desafio, até se arriscando. Vemos que muitas dessas pessoas têm uma vida pequena, uma vida empobrecida, e a maioria dessas pessoas faz das desculpas o remédio para o insucesso ou pela falta de atitude. Quero falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema. Eu vou usar o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, tem um texto aqui interessante. Ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Queridos, às vezes diante de uma situação nova, de uma oportunidade, às vezes a gente fica receoso em ter alguma atitude de assumir alguma responsabilidade. Josué, esse texto onde eu leio, ele faz parte de um contexto onde Josué, um dos capitães do exército do povo de Israel, do povo que estava ali no deserto, um dos líderes que estavam sendo preparados para assumirem o lugar após a partida de Moisés. Esse homem agora se vê diante de um desafio. Moisés havia subido para as montanhas e não retornado mais. Josué ficava todo dia esperando a volta de Moisés para ter uma deliberação do seu líder, uma ordem do seu líder. Porém Moisés não voltava. Isso passou a agoniar e deixar apreensivo e até desanimado Josué. Olha para a terra de Canaã, que ele conhecia muito bem, e entre ele, o seu povo, o povo que estava com ele, e a terra de Canaã, só havia um rio que dividia, que era o Rio Jordão. Então Deus, vendo aquela compassividade, aquele temor, aquele desânimo de Josué, e vendo que ele não tinha nenhum tipo de reação, nenhum tipo de atitude, sendo que Josué sabia que ele tinha sido preparado ao longo do tempo, desde que saíra do Egito, para ser uma liderança, e algum dia da sua vida ele teria que assumir a direção daquele povo. Mas Deus, vendo que Josué não tem nenhum tipo de atitude, então ele fala com Josué. Ele diz: Josué, não tenha medo, eu sou contigo, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Cabe a você apenas crer em mim, ser forte, ser corajoso. Resumindo, cabe a você ter atitude de se levantar e acreditar que você tem um desafio muito grande, mas que você vai vencer. A Bíblia diz que Josué então se levanta, convoca ali todos os príncipes do povo, todas aquelas outras lideranças, e através de uma atitude, ele faz o povo acreditar que podem entrar em Canaã e tomar posse daquilo que Deus lhes havia prometido. Queridos, muitas vezes Deus só está precisando de nós uma atitude.
E nós não podemos ficar nos escondendo por detrás das desculpas. Eu fico pensando quantas pessoas perdem a oportunidade e portas que Deus abre à frente, e eles não entram, não tomam posse, por simples fato de não terem coragem de ter atitude. Não tomam uma posição. Perdem a bênção. E aí muitos eu tenho ao longo do tempo, por experiência, ouvido dessas pessoas apenas desculpas. Tem pessoas que dizem assim: eu poderia ter ido mais longe se eu tivesse tido a oportunidade de estudar. Queridos, ninguém tem oportunidade de estudar para quem quer estudar. Quem quer estudar, estuda. Minha família era muito pobre. Eu era muito tímido. Foi culpa dos regimes dos governos na época que eu era jovem. Hoje eu não faço porque o tempo não me permite. Hoje eu estou velho para fazer alguma coisa. Fato é que a maioria das pessoas se escondem por detrás das desculpas. Culpam os outros, culpam as circunstâncias para tentar se livrar do peso da culpa, da sua, muitas vezes chamado de covardia ou de falta de atitude. A Bíblia ela está repleta de passagens onde pessoas tomaram posse, pessoas foram abençoadas, pessoas mudaram a história simplesmente porque tiveram atitude, porque se esforçaram, porque acreditaram. A Bíblia está repleta de passagens. Eu poderia ficar aqui horas e horas citando-as, mas eu vou aqui citar algumas. Vocês devem conhecer a história de Davi. A Bíblia relata a história de Davi assim de uma forma muito resumida. Quero passar para vocês que Davi era um garoto, um jovem adolescente, o filho mais jovem de uma família de 8 irmãos. Davi, por ser o mais jovenzinho, sobrava o serviço para ele de pastorear ovelhas, enquanto os seus irmãos estavam alistados no exército, estavam alistados aos exércitos de Israel e estavam nas frentes de batalha porque eram adultos. E um dia Deus disse a Samuel: desce até Belém e ali você vai visitar um homem a uma casa, e dentro daquela casa está o homem segundo o meu coração. Dentre os filhos daquele homem, você ungirá o novo rei de Israel. Eu escolhi para mim um rei de dentro daquela casa. E a Bíblia diz que quando Samuel desce até Belém, e ele pede então para conhecer todos os jovens daquela casa, e a Bíblia diz que, relata que os jovens que estavam no campo de batalha vieram todos para se apresentar a Samuel, ao profeta, ao sacerdote, ao homem de Deus. E diz a palavra que Samuel se encantou com a estrutura, a estatura de cada um, a beleza física de cada um, o porte de cada um dos filhos daquele homem. Porém, Deus disse a Samuel: não é nenhum desses 7, porque pareceram 7. O pai trouxe os 7 adultos, os 7 fortes, os 7 que tinham perfil para serem reis.
E Samuel se encantou sim com a beleza física, sim com o porte, com a estrutura física de cada um, porque eram guerreiros, eram homens que tinham uma aparência. Mas Deus diz: Samuel, não se empolgue com a aparência de cada um desses homens, porque não é nenhum deles que eu escolhi para ser rei em Israel. Então Samuel pergunta a Jessé, o pai daquela família: todos os seus filhos já passaram aqui por mim, e Deus diz que não é nenhum deles. Por acaso tem mais alguém? Então Jessé diz: eu tenho sim um garoto, o Davi, mas esse não deve ser, porque esse é garoto, é um pastorzinho de ovelhas, esse não tem perfil para ser rei. Então Samuel diz: chame-o, mande buscá-lo. Nota que Jessé não estava dando devido valor ao seu filho Davi, não olhava nele os predicados ou as qualidades para ser um rei sobre Israel. E então mandaram chamar a Davi, e quando Davi vem chegando, ele vem adentrando as portas da casa, Deus fala com Samuel: unge, porque é esse o homem que eu escolhi. Então Samuel, ele unge a Davi. E é incrível, porque diz que o Espírito de Deus se apodera de Davi. Passam-se os dias, Davi continua ali na casa de seu pai. Ele é o homem escolhido por Deus para governar sobre Israel. Porém, Davi, jovem, um garoto, menino, continua ali a serviço do seu pai, cuidando das ovelhas. E um dia o seu pai manda que ele vá até ao campo de batalha, até as trincheiras onde seus irmãos estavam, e pede que ele leve mantimentos aos seus irmãos, inclusive alguns presentes para o rei. O rei que estava no poder, porém Deus já não estava mais presente, que era o rei Saul. Davi, então ele pega ali os 2 animais, carrega os animais com os mantimentos e vai até os seus irmãos. E quando Davi chega ao campo de batalha, Davi se depara com um gigante chamado Golias, que está desafiando todos os dias ao exército de Israel para que coloquem um homem para pelejar com ele. E qual era a proposta? Golias fazia parte do exército filisteu. E ele então faz uma proposta: se vocês derem um homem para lutar comigo e ele me derrotar, o povo filisteu será governado pelo povo de Israel. Admitiremos a derrota, perderemos o nosso território. Mas diz que todos os dias Golias fazia esse desafio, mas não havia um homem sequer, nem mesmo entre os irmãos de Davi que ali estavam, um homem sequer que se levantasse e fosse pelejar com ele. Quem era Golias? Um gigante, um homem muito grande, muito forte, só pela estrutura física já botava medo em qualquer um. Mas diz que além disso, o Golias, ele trazia uma armadura muito grande, uma lança enorme. Leia na palavra de Deus, você vai ver, diz que todos os soldados tremiam de medo. Mas quando Davi chega e escuta esse homem desafiando, ele diz: quem é esse incircunciso? Ou quem é esse cara para desafiar alguém que está aqui no povo de Israel, que tem o Deus de Israel com eles? Davi fica indignado de ver a covardia daqueles homens ante aqueles desafios de um pagão. Então Davi,
Ele diz: eu vou pelejar contra essa pessoa, eu vou derrotar esse gigante. Leia lá em 1 Samuel capítulo 17, está essa história. Tentam convencer Davi que ele não tem chances, porque ele é apenas um pastor de ovelhas. Mas Davi, ele tem uma atitude, ele diz: eu vou em nome do Senhor. A atitude de Davi honrou a sua fé. E a história a gente já sabe como ela termina. Davi prevalece sobre o gigante. E os filisteus, então, têm que se render ao povo de Israel. Atitude. Gigantes só caem, queridos, com atitude. Deus honra a fé daquele que tem atitude. Há um outro relato da Bíblia que é interessante e é muito forte, que fala sobre a vida de um homem chamado Neemias. Essa história está no livro de Neemias. Neemias era copeiro do rei, estava distante de Jerusalém a milhares de quilômetros, e alguém chega até o palácio e relata que Jerusalém está destruída, os seus muros estão caídos, suas portas estão queimadas, é o caos. E os poucos e as pessoas que não foram levadas para o cativeiro babilônico não tinham forças, não tinham coragem para reconstruir Jerusalém, se sentiam desmotivados. A Bíblia diz que Neemias então não tinha visto como estava a cena, mas ele ouviu. E então ele começa a chorar. Ele se angustia. E ele jejua. E ele chora. E ele não come. E ele passa dias. Ele passa semanas orando, chorando, jejuando, ao ponto do seu rosto ficar descaído. Mas Neemias era o copeiro do rei, ele tinha que servir o copo do rei, ele tinha acesso ao rei. E no dia do seu trabalho, ele teve que ter a atitude de ir servir ao rei, mesmo se sentindo abatido. E a Bíblia diz que quando ele chega diante do rei, o rei nota o seu abatimento e pergunta por que ele está assim, se ele está doente, o que aconteceu. Então Neemias diz, ele tem uma atitude, ele diz: rei, eu estou assim, eu estou sofrendo, eu estou realmente doente, porque a terra dos meus pais, a cidade dos meus pais, Jerusalém, está em ruínas. Eu estou muito triste porque eu gostaria muito de poder reconstruir Jerusalém. E eu posso, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me dá um período para que eu me ausente daqui do palácio, para que eu vá até Jerusalém. O rei logo questiona dizendo: mas quanto tempo? Eu gosto muito de você, você não pode ficar muito tempo fora. Ele diz: eu preciso do tempo suficiente para reconstruir Jerusalém. Então o rei concorda. Aí Neemias aproveita a oportunidade e diz: rei, me dá cartas para que eu passe pelos territórios dos povos aí até chegar lá em Jerusalém, e eu não tenho nenhum problema. Me dá carta aos reis, aos administradores dos estados por onde eu vou passar. Preciso mais, me dê ordem para o chefe que toma conta das matas, para que eu possa levar madeira suficiente para reconstruir os muros, os portões de Jerusalém. Atitude. Quem tem atitude aproveita oportunidades, não deixa a oportunidade passar. Muitas vezes, queridos, a oportunidade é como um cavalo arriado, pronto para se montar, e ele passa correndo. Se a gente não pegar e não subir, ele vai e não volta mais.
Neemias tem uma atitude, ele aproveita as oportunidades. Nota que no início ele chorou, no início ele desanimou, no início ele jejuou, ele ficou sem comer, ele se trancou, ele se abateu. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes capítulo 3, que tem tempo para tudo, inclusive tempo para desanimar e chorar. Mas nós não podemos nos prender ao desânimo. É necessário que nos levantemos, e muitas vezes sem ânimo, e servir o copo lá para o rei. Quando Neemias foi servir o copo para o rei, ele chegou abatido. Muitas vezes, queridos, Deus está conosco, Ele já nos fortaleceu, mas nós insistimos em ficar abatidos. Nós insistimos em ficar trancados, nós insistimos em ficar reclamando, nós insistimos em colocar empecilhos. Neemias podia ter dito assim: Jerusalém está distante, eu nem conheço Jerusalém. Ele nem tinha nascido lá em Jerusalém, ele era do povo judeu, mas Neemias nem sabia como que é a realidade, ele ouviu falar. Ele podia ter dito: olha que dó do meu povo, que pena. Mas entre em ficar na compaixão, na autocomiseração, né? Muita gente que fica aí se miserando. Se eu pudesse eu faria. Neemias disse: eu posso fazer alguma coisa. Querido, muitas vezes você vai estar cansado para ir ao encontro do seu trabalho. E às vezes é no encontro do seu trabalho que você vai encontrar uma grande oportunidade. Você está cansado, você está abatido, vai abatido mesmo. Tenha atitude. Neemias, ele vai, ele consegue todo o material que ele precisa. Ele viaja a distância sem ter nenhum tipo de desânimo na sua viagem. Ele chega em Jerusalém, ele vê o povo ali desanimado, ele já faz uma reunião com todo mundo, e ele incentiva as pessoas dizendo: olha, eu trouxe material, está aqui o material, vamos começar a trabalhar, a gente é forte. Aí tem um tal de Tobias e Sambalate, que é dois picaretas, dois pilantras, dois caras da oposição, e o povo diz: mas esses dois aqui, eles estão manipulando, eles não querem ver Jerusalém reconstruída. E com certeza eles vão levantar pessoas para ser contra a gente. Porque Neemias fala: gente, vamos trabalhar, Deus é conosco. E diz que ele incentivou tanto que os homens iam para o trabalho e numa mão carregavam uma lança e com a outra eles organizavam o trabalho. Por vários momentos ali, esse tal de Tobias e Sambalate tentou fazer de tudo para desanimar, colocando defeito no trabalho. Chegaram a dizer que Neemias estava fazendo um trabalho tão fraco, tão porco, tão mal feito, que uma raposa derrubaria os muros de Jerusalém. Mas quem tem atitude, quem tem fé e quem consegue enxergar a vida, enxergar as oportunidades e não apenas as ver, mas coloca as mãos para que elas sejam feitas, para que elas sejam realizadas, para que os sonhos se tornem realidade, queridos, esses não se deixam abater por pessoas contrárias. Nenhuma voz do inferno poderá desanimar aquele que tem um sonho, uma convicção de Deus dentro do seu coração. Neemias reconstruiu tudo que estava caído e quebrado em Jerusalém. Por final, eu quero lembrar de uma pessoa que não tem nome. Ela é apenas conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Marcos, no capítulo 5, você vai ver essa história. A Bíblia diz que essa mulher havia sofrendo por 12 anos com uma hemorragia. Essa mulher tinha gastado todo o seu dinheiro consultando e fazendo e tomando remédios de todo tipo. E sua vida ia de mal a pior. Ela estava debilitada, ela estava morrendo.
Mas diz a palavra que Marcos relata assim, que ela, ouvindo falar da fama de Jesus, ela põe no seu coração: Jesus é poderoso, Jesus ressuscita mortos, Jesus mandou um paralítico andar e ele andou, Jesus ordenou que o cego enxergasse, ele enxergou. Jesus, ele cura, ele restaura, ele pode, ele tem poder. Então ela fala no seu coração: se eu conseguir ir até ele, ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. A oportunidade era Jesus passando por ali, era a chance do milagre, mas Jesus está passando por ali, e ela, sabendo da fama de Jesus, mas ela não crendo e não tomando a atitude de ir, ela nunca teria sido curada. Ela poderia até dizer: eu queria tanto se eu pudesse chegar até Jesus, mas eu sou mulher. Lembramos que naquele ambiente, quem cercava Jesus não eram as mulheres, eram os homens. Segundo, ela tinha um problema que era considerado a maldição. Essa doença dela era considerada maldição. E uma mulher amaldiçoada não poderia chegar perto de alguém, de um homem, principalmente de um sacerdote, ou de um homem santo que nem Jesus, porque ela tornaria qualquer pessoa que ela esbarrasse também imunda, ela era considerada uma pessoa imunda. São barreiras que cercam aquela mulher, barreiras psicológicas, barreiras espirituais, barreiras de hipocrisia. Porém, ela vence todas essas barreiras através da sua atitude. Através da sua atitude, ela encara tudo que tem que ser encarado e ela toca em Jesus, porque era isso que ela determinara no seu coração. A Bíblia diz que, determinando um propósito, indo atrás, a gente consegue fazer com que ele se concretize. Quem tem propósito não tem desculpas. Essa mulher, ela venceu as desculpas por ser mulher, por já estar pobre, por estar fraca, anêmica, por ser considerada imunda, amaldiçoada. Ela venceu tudo isso, preconceito. Ela teve atitude, e quando ela toca em Jesus, Jesus para e diz: quem me tocou? Seus discípulos olham para ele e dizem: mestre, como você pode pedir, perguntar quem te tocou? Tantas pessoas agora, nesse exato momento, tocaram em você, esbarraram em você. Jesus disse: não, alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou com fé, alguém me tocou com atitude. Há um pregador que um dia ele desenvolveu uma tese, que essa mulher é a mulher que roubou um pouco do poder de Deus, porque Jesus disse: a pessoa que me tocou tirou de mim poder. Ela conseguiu enfraquecer um pouquinho Jesus, transferiu o poder dele nela para ela ser curada, sem fazer choro, sem fazer nenhum tipo de lamentação, sem dar explicações, só pelo fato de ter uma atitude de fé, de ter coragem, de romper barreiras. Jesus disse: alguém me tocou de forma diferente. A Bíblia diz que quando Jesus está falando, querido, ele não está olhando para ninguém a não ser para ela. Jesus sabia quem era ela. Ela chamou a atenção de Cristo. Então ela disse: Senhor, fui eu quem te tocou. Ela se revela. Ela tem a atitude de se revelar, de não se esconder. Nota que a atitude dela ir até Jesus desencadeou nela força, coragem para se declarar: eu toquei no Senhor.
Então diz a palavra o que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou. Não apenas te curou, mas te salvou. Te salvou de tudo. Diz que ela naquele momento a hemorragia foi estancada. A cura física chegou. Mas mais do que tudo isso, Jesus quebrou ali um monte de paradigmas. Ela conseguiu fazer com que os paradigmas fossem quebrados. Jesus usa da atitude daquela mulher e ele dá a entender aos outros: quem tem fé, quem tem coragem, quem não teme, quem tem atitude, consegue, além de se salvar, ter salvação e vida eterna. A atitude muda as circunstâncias. A atitude muda o destino de uma pessoa e de uma nação. Quando Deus chama a atenção de Josué, lá no início da mensagem, ele diz: Josué, não tenha medo, ser forte e corajoso, eu sou contigo. Leia o texto do livro de Josué, leia o livro de Josué, você vai ver essa história. E Josué então se levanta. Um líder, queridos, um líder de um povo. Ele consegue contagiar todos os outros, ao ponto de fazer os outros acreditarem que era possível. Talvez para algumas pessoas que estão me assistindo, a única coisa que está faltando para vocês é atitude. Ser um marido de atitude. Eu vejo muitos homens que estão dentro dos seus lares e os seus filhos já estão dominando. Muitas vezes os filhos estão usando drogas, muitas vezes a pornografia dentro de casa, palavrões, não há obediência, não se sentam mais à mesa para comer junto, não tem reverência. Os filhos já não cumprem o mandamento da promessa, que é honrar o pai e mãe. Mas às vezes tudo isso está acontecendo por uma coisa que está faltando a eles, aos pais: atitude. Atitude de mostrar quem é o chefe da casa, o líder do lar. Atitude de ser sacerdote do seu lar. Muitas mulheres estão com falta de atitude. Muitas estão apanhando, muitas estão sendo subjugadas por maridos, por pessoas que não se deveriam nem ser consideradas, chamadas de esposo, mas continuam baixando a cabeça. Não estou dizendo aqui para brigar, para ir na mesma direção, mas a atitude de mostrar à pessoa que você merece ser tratada de uma forma melhor. Olha para você, meu filho. Às vezes está faltando para você a atitude. Não seja mais um que se esconde por trás das desculpas. Tenha atitude. Atitude no seu trabalho. Atitude na sua vida espiritual. Muitos deixaram de orar porque usam a desculpa que não tem tempo, porque desanimaram. E eu quero encerrar lembrando nesses tempos que estamos vivendo, da tal pandemia de coronavírus, muitos estão deixando de ter atitude. Pense nisso. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Amém.